Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Talvez ninguém até hoje, com a idade que você tem aí, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ninguém nunca falou isso. Que mente, pensamentos, sentimentos e emoções não tem controle. Isso daqui tem gerenciamento. E para você aprender a gerenciar os pensamentos, você tem que reinstalar, reconfigurar o seu cérebro. E é isso daqui que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou o quê? Reprogramando a tua mente aqui agora. Isso daqui você não sabia, mas isso daqui simplesmente é reprogramação mental. Tudo começa aonde? No bolso, para ter sucesso? Nas conexões? É isso? Não, tudo começa na mente. Porque se você está com problema emocional, não vai ter dinheiro que vai entregar felicidade, paz, saúde para você. Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Dinheiro compra a cama, a melhor cama do planeta, mas não compra o sono. Dinheiro compra pessoas, mas não compra lealdade, fidelidade, sinceridade, amabilidade, respeito, confiança. Dinheiro não compra nada disso. Tudo isso que eu falei aqui, esses vazios, essas ausências, essas necessidades da alma, é porque você não sabe cuidar das suas emoções sozinha. E não é fácil não, é difícil. Ou você estuda de domingo a domingo durante 10 anos, assim como eu fiz, e eu adoeci. Eu tive pânico, burnout, exaustão física e mental. Eu tive tudo isso porque no início da jornada do conhecimento, do autoconhecimento, você se apaixona tanto pelo processo da sua vida, o seu destrave, o seu desbloqueio. Isso é apaixonante. Você entende que você tem que se apaixonar pelo processo, não pela consequência financeira. É amar o processo, não amar o resultado, porque você vai errar muito. Então você vai começando a estudar. Esquece de comer, esquece de dormir, esquece de fazer atividade física, esquece. Aí você vai começando a ficar fraco no teu corpo, demandas reprimidas. Aí você vai ter pensamentos acelerados, você vai ter pânico, burnout, exaustão física e mental. Você vai adoecer. Foi o que aconteceu comigo. Pensamentos de suicídio. Eu tive também por causa da depressão também. Quem tem crise de ansiedade, pânico, pensamento acelerado, burnout, está dentro de uma depressão. Foi o que aconteceu comigo. Pensamentos de morte. Tive sim. Eu não me afastei do conhecimento da construção, entender a minha mente, como é que funciona essa estrada genial que é a mente humana. É uma estrada que os pensamentos passam. O pensamento é dinâmico, ele vai e volta a hora que ele quer, como a água. A água é fluida. Você não consegue segurar a água com a mão, mas você consegue gerenciar a água hidroelétrica. Você gerencia a água, sim, mas não tem controle. Pensamento é a mesma coisa. Quando eu descobri isso, nunca mais eu adoeci. Sim, temos ansiedade, claro. Somos seres humanos, mas a ansiedade do bem não é a ansiedade que gera doença. Síndrome do pânico, crises de ansiedade, pensamentos acelerados, medos, insegurança, dependência emocional. Então, se você tem tudo isso daí, eu pergunto, que vida você está vivendo hoje? Você não está vivendo. Você não está vivendo, você está vegetando, você está sobrevivendo. Você sabe o que está lá escrito em Gênesis 1:26? Eu vou te falar. Seja feito o homem a nossa imagem e semelhança, que o homem, ele governe sobre a terra. Então Deus, ele te deu uma ordem, ele te deu um critério, não é regra. Regra a gente quebra. É uma premissa, não pode ser quebrado, não. Então, se você não está hoje construindo esse governo,
alguém está governando a tua vida. Por que acontece isso? Você sabe por que isso acontece? Porque você ainda não sabe o que mais importa na tua vida, que é você. É você. Agora, isso não é egoísmo, entenda. Isso não é egoísmo, não. Isso é inteligência. Sozinho é muito difícil você chegar onde você quer chegar. Entender tudo isso que eu estou falando aqui é muito difícil você entender. 10 anos para que eu pudesse entender. Agora, foi de domingo a domingo, estudando todos os dias. Neurociência, mindset, metanoia, estoicismo, homeostase, disruptura, né, que é romper radicalmente com aquilo que não agrega valor à tua vida. Catarse, desinfecção psíquica. É preciso estudar. Sozinha, será que você consegue fazer isso que eu fiz? Talvez sim, claro. Qualquer um pode fazer isso daqui, ativar o cérebro, mas no Brasil só quem ativa sou eu. Ativar o cérebro para eliminar conflito emocional, no Brasil não existe. Entender que mente, pensamentos, sentimentos e as suas emoções não têm controle. Essa tese é minha. Eu seguro a tese, defendo, aplico na tua vida e dá muito certo. E eu vou te provar agora. E se você acessar o link aí da bio e cair dentro do meu WhatsApp, me chamar, eu te provo, te explico em detalhes que mente, pensamentos, sentimentos e as emoções não têm controle. Aqui no YouTube, se você acessar o link na descrição e me chamar no WhatsApp, vou te dar uma aula experimental gratuita. 20 minutos, meia hora, e eu vou te explicar também que mente, pensamentos, sentimentos e as emoções não têm controle. Tem o quê? Tem gerenciamento. Quem é que fala isso? Ninguém fala isso. Se você é uma mãe, é um pai que tem ausência de autoridade para com seus filhos, tem como você controlar as suas emoções? Não. Você vai gritar, você vai determinar, mas só que eles não vão te obedecer. Por quê? Porque você não tem governo. Você não construiu um autogoverno, você não consegue se governar. Não! É preciso construir autoridade. Você não tem autoridade para com os seus filhos. Assim também pode ser lá no seu trabalho. Por que isso acontece? Simplesmente porque você não se conhece. Você entrega toda a sua energia nessa circunstância aprisionada, tóxica que você vive hoje. Mas quando você começa a entender que como é que eu posso gerenciar minha mente? Gerenciar pensamentos, sentimentos e as minhas emoções. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, é entendendo o que mais importa na sua vida. Você entendeu o que é você. Isso é inteligência, não é arrogância. É inteligência. Você entendeu. Então você vai começar a estudar sobre você, sobre a sua pessoa. Ativação cerebral. Você vai ativar o seu cérebro. O seu celular, que é o seu cérebro, o celular de 15 mil reais, quando você começa a ativar, aí ele liga. Mas se o seu celular de 15 mil reais estiver desligado, o seu cérebro, ele vai estar apenas guardando a sua energia e deixando você vivo. Foi para isso que o seu cérebro foi criado, para guardar a sua energia, mas deixar você vivo como? Viva como? Vegetando, sem autoridade, sem autonomia para com seus filhos. Você não tem opinião formada, opinião própria. É preciso você saber viver. Quando a gente não sabe viver, alguém vive por nós. Isso é certo? Não é certo. É preciso que você mude a sua vida a partir de agora, desse minuto. Eu falei, o cérebro, quando ele não está reprogramado, é como se ele tivesse desligado. Eu estou aqui, falando para você, essa minha fala, você está ouvindo, essa minha fala está criando, está instalando um novo padrão cerebral aí, no teu cérebro, a partir da minha fala. Agora, nesse minuto, está chegando aí, pensamentos do passado,
do futuro, porque o pensamento do presente, quem está instalando agora sou eu. Mas o pensamento que está chegando aí agora, ele vem e volta rapidamente. A mente só pode reter um pensamento, e esse pensamento que está aí agora na tua mente é a minha fala. Eu é que estou construindo, criando, fabricando um novo pensamento para você. Isso daqui se chama construção de novos pensamentos a partir de um novo conteúdo. Isso daqui é gerenciamento dos pensamentos. Isso daqui é gestão dos pensamentos. Isso daqui tem poder curativo. Isso daqui tem poder de cura. Isso aqui é construção de autoconhecimento. Talvez ninguém até hoje, com a idade que você tem aí, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ninguém nunca falou isso. Que mente, pensamentos, sentimentos e emoções não tem controle. Isso daqui tem gerenciamento. E para você aprender a gerenciar os pensamentos, você tem que reinstalar, reconfigurar o seu cérebro. E é isso daqui que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou o quê? Reprogramando a tua mente aqui agora. Isso daqui você não sabia, mas isso daqui simplesmente é reprogramação mental. Você já pensou se você aprendesse a fazer isso? Qualquer um pode fazer. Mas não é para qualquer um. Tem que querer. Tem que crer. Tem que estudar. Porque quando você acredita nisso daqui, isso daqui é simplesmente só mais um caminho. O caminho da ativação cerebral. Que o professor Jair Cavalcante criou esse método chamado mente meteoro. Ativar o cérebro, reprogramar a mente. Construção de autoconhecimento. Talvez você não se conheça. Você não se conhece, você não sabe quem você é. É por isso que você depende emocionalmente de outra pessoa para ser feliz. Isso não existe. Você tem que se apaixonar por você, se encher de você para poder se conectar com alguém, se conectar com outro. Se você não fizer isso, o outro vai dominar a sua vida. O outro vai dominar os seus pensamentos, porque você vai estar na vulnerabilidade. Você vai ter crenças limitantes, valores equivocados. Tudo que o outro falar, ele vai preencher a tua vida. E isso é uma cilada, isso é um laço para cair numa relação narcisista, numa relação tóxica. Como destravar as emoções? Ativar o seu cérebro, ativar e dizer assim: sim, professor Jair, eu quero essa aula grátis. Vou acessar a bio aqui no Instagram, vou acessar a descrição aqui no YouTube e vou conversar com o senhor. Quero saber como é que funciona isso daí. Ativação cerebral, reprogramação mental. Como é que eu vou reprogramar? Como é que eu vou construir o meu autoconhecimento? E a cereja do bolo vem depois, que é aprender a construir a gestão das suas emoções com técnica. Ninguém faz isso. Talvez faça, porém, contudo, entretanto, de modo superficial. Terapeutas, psicólogas, coach, eles se lascam nas suas emoções. Sabia disso? Eles se lascam nas suas emoções. É por isso que existe por aí pastores suicidas e padres depressivos. Por quê? Eles não têm a blindagem emocional. Isso é mais um pilar do método Mente Meteoro. Então, se você, porventura, é terapeuta, é coach, psicólogo, pastora, padre, qualquer área liberal, advogada, médico, dentista, engenheiro, se você estiver respirando, acessa esse link, porque vou te ensinar técnicas inovadoras que no Brasil ninguém sabe. Ativar o cérebro para eliminar conflitos emocionais, blindar as emoções, e você pode se conectar com qualquer pessoa tóxica e essa pessoa não vai sugar a tua energia. Isso significa blindagem emocional. Filho tóxico que suga a tua energia, você vai construir autoridade. É preciso construir a congruência, a conformidade, a praxis, ou seja, é a fala com a ação.
Isso tem que ter o quê? Uma convergência. Se você não aprender a gerenciar suas emoções, alguém vai te gerenciar. E você só vai aprender a gerenciar se você começar a mergulhar lá em Gênesis 1:26. Seja feito o homem à nossa imagem, que ele governe sobre a terra. Só quem gerencia as emoções é quem entra no governo. É quem constrói uma mente de general de guerra. Não para brigar contra o mundo, porque o mundo é um mar de oportunidades. O mundo não é um campo de batalha, depende da visão, depende do mindset de cada um. Mindset é o entendimento, é como você enxerga a vida, como você encara a vida. Se você tem um mindset fixo, é o dono da verdade, tem valores equivocados, crenças limitantes, crenças de escassez, procrastina, é um preguiçoso, preguiçosa. Então, tenha certeza que você sempre vai se abraçar com a doença emocional. E você é um forte candidato para ter doença no teu corpo. Dores inflamadas no teu corpo. Dor nos ombros, dores nos braços, dores na panturrilha, nas pernas, dores no cóccix, na coluna, dor de cabeça. Isso tudo é o quê? É simplesmente ansiedade. Isso é ansiedade. Quando você não sabe o que mais importa na sua vida. Quando você não entende que emoção precisa ser gerenciada. Aí quando você aprende a gerenciar suas emoções, você vai começar a fazer o quê? A blindar suas emoções. É romper radicalmente com aquilo que não agrega valor à sua vida. Se você não aprender, sabe o que é que vai acontecer na tua vida? Você quer saber o que é que vai acontecer na tua vida? Você quer saber mesmo? Não vai acontecer nada. Se você não aprender a gerenciar suas emoções, se você não aprender a blindar as suas emoções, blindar a sua mente, você sempre vai ser o que você é. Você sempre vai ser o homem, a mulher, o jovem, a jovem, a pessoa que você é e pronto. Você sempre vai ser assim até o fim da sua vida. A pergunta é: você está satisfeita com o que você é? Você quer isso para a sua vida? Você é feliz? Você tem autoridade para com seus filhos? No seu relacionamento, você tem autoridade? Eu não estou falando que você tem que ser totalitário, totalitária, ditador, ditadora. Não. Mas ter opinião própria, opinião formada. Ser uma pessoa simples, mas ser uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa assim? Ou você é uma pessoa vulnerável, volúvel? Uma pessoa fraca? Uma pessoa rasa? Uma pessoa mente e voo de galinha? Uma pessoa medíocre, preguiçosa? Uma pessoa equivocada, falha, negligente? Uma pessoa que tem escassez financeira, escassez afetiva, escassez de crescimento. Por quê? Porque você só sente. Sentimento e pensamento. O que é que vai levar você à prosperidade afetiva, financeira, emocional? Saúde. É você só sentir alegria, tristeza, raiva, rancor, ódio? Ou você pensar, construir pensamentos, produzir? Quem pensa faz a diferença. Quem pensa, estimula, convence para o bem. Quem pensa faz isso. Mas quem sente só quer receber. Quem sente é uma pessoa que está precisando destravar as suas emoções. Porém, contudo, você, quando entende que é preciso aguentar a pressão do processo para poder chegar ao propósito, tudo fica diferente. A ansiedade vai bater, mas ela não vai gerar uma doença no teu corpo por causa da tua ansiedade. Ansiedade pode gerar câncer, porque ansiedade, síndrome do pânico, aí vem burnout, exaustão física e mental, aí vem uma úlcera gástrica. Só Deus sabe o que pode se transformar, e o caminho de doença
Eu sei que você não sabia, mas agora está sabendo. Existe esse método. Eu criei esse método. Você vai cuidar das suas emoções, aprendendo a fazer a gestão dela, a partir da gestão dos seus pensamentos. Tudo isso tem poder curativo. Entender a tua mente consciente e o subconsciente. São duas mentes, não é isso? Não. Nós só temos uma única mente, mas são duas esferas que trabalham distintamente. Então isso daqui tem que estar em harmonia. Consciência, subconsciente ou inconsciência, isso aqui tem que estar em harmonia. Tudo que você pensa, esse pensamento já está plantado aqui, e o subconsciente vai materializar na tua vida, e você vai viver isso que você está pensando. Um pensamento pode gerar doenças. Um pensamento pode sugar a energia de outra pessoa. Um pensamento pode sugar a tua energia. E se você não tiver a blindagem emocional, você vai se lascar. Faz sentido isso aqui ou não? Como é simples de entender. A sua mente é como se fosse uma rodovia. Os pensamentos é como se fossem os carros. Isso prova que você não pode parar o pensamento, parar os carros, ir lá para o meio da BR, da rodovia, e parar os carros. Não, você vai ser atropelado. Você tem que ficar sentado na beira da estrada e só vendo os carros passar. Vão passar carros antigos, são pensamentos lá do passado. Carros novos, pensamento do futuro. Carros antigos é a depressão. Excesso de pensamento do passado é depressão. Carros novos, ansiedade. Excesso de pensamento do futuro, sem produzir, só usando o sentimento. Isso daqui gera ansiedade. No presente, a casa mental está vazia, porque você não está pensando, você apenas está sentindo a raiva de alguém no passado que te magoou, teus pais, a criação, afetividade, trabalho, filhos. Então, isso tudo é uma fábrica de conflito emocional. Tudo começa aonde? No bolso, para ter sucesso? Nas conexões? É isso? Não, tudo começa na mente. Porque se você está com problema emocional, não vai ter dinheiro que vai entregar felicidade, paz, saúde para você. Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Dinheiro compra a cama, a melhor cama do planeta, mas não compra o sono. Dinheiro compra pessoas, mas não compra lealdade, fidelidade, sinceridade, amabilidade, respeito, confiança. Dinheiro não compra nada disso. Tudo isso que eu falei aqui, esses vazios, essas ausências, essas necessidades da alma, é porque você não sabe cuidar das suas emoções sozinha. E não é fácil não, é difícil. Ou você estuda de domingo a domingo durante 10 anos, assim como eu fiz, e eu adoeci. Eu tive pânico, burnout, exaustão física e mental. Eu tive tudo isso porque no início da jornada do conhecimento, do autoconhecimento, você se apaixona tanto pelo processo da sua vida, o seu destrave, o seu desbloqueio. Isso é apaixonante. Você entende que você tem que se apaixonar pelo processo, não pela consequência financeira. É amar o processo, não amar o resultado, porque você vai errar muito. Então você vai começando a estudar. Esquece de comer, esquece de dormir, esquece de fazer atividade física, esquece. Aí você vai começando a ficar fraco no teu corpo, demandas reprimidas. Aí você vai ter pensamentos acelerados, você vai ter pânico, burnout, exaustão física e mental. Você vai adoecer. Foi o que aconteceu comigo. Pensamentos de suicídio. Eu tive também por causa da depressão também. Quem tem crise de ansiedade, pânico, pensamento acelerado, burnout, está dentro de uma depressão. Foi o que aconteceu comigo. Pensamentos de morte. Tive sim. Eu não me afastei do conhecimento da construção, entender a minha mente, como é que funciona essa estrada genial que é a mente humana. É uma estrada que os pensamentos passam
pensamento é dinâmico, ele vai e volta a hora que ele quer, como a água. A água é fluida. Você não consegue segurar a água com a mão, mas você consegue gerenciar a água hidroelétrica. Você gerencia a água, sim, mas não tem controle. Pensamento é a mesma coisa. Quando eu descobri isso, nunca mais eu adoeci. Quando a mente muda, tudo muda. Eu sou o professor Jair Cavalcante, criador e fundador do método Mente Meteoro, ativador cerebral. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Eu sou ansioso, sim, com certeza. Eu tenho ansiedade. A ansiedade, ela está presente 24 horas na minha vida. Você é ansioso porque você não aprendeu ainda a fazer a gestão das suas emoções. Você é ansioso porque você ainda não tem um propósito de vida. Você é ansioso por quê? Porque você precisa saber o que mais importa na sua vida, que é você, não é a sua família. Entenda, isso não é arrogância e nem é prepotência. Isso é inteligência, porque se você entrega tudo, se você não tem capacidade de construir ou estabelecer limites, você sempre vai ser um ansioso. E um ansioso do mal, porque existe o ansioso do bem. Ansiedade não é ruim. Ansiedade é para quem está vivo. Ansiedade exagerada é sinônimo de ignorância. Oséias 4:6. Meu povo perece por faltar conhecimento. Quando não se tem conhecimento, vai gerar escassez, vai gerar doenças e sofrimentos. Isso daí é fato. Eu sou o professor Jair Cavalcante, do método Mente Meteoro. Esse é mais uns 5 minutos de gestão das emoções. E eu já vou aqui te pedindo, presta bem atenção. Se você chegou aqui, se inscreve aqui no canal agora. Deixa teu like, comenta também e já compartilha esse vídeo com quem te interessa, com quem você ama. Presta bem atenção. Na primeira carta de Pedro 5:7 fala o seguinte: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que é lançar sobre ele? Lançar sobre ele é você desapegar de tudo que você construiu emocionalmente falando, desde o dia que você nasceu até hoje. Seus pais instalaram um chip no teu cérebro, do histórico de vida deles, e você vem aprendendo isso. Quando você vai ficando de maior, você precisa desinstalar o que os seus pais pensam. Você não pode mais usar a mente dos seus pais, os pensamentos deles, para você viver. Você precisa construir seu próprio histórico de vida e deixar permanecer as raízes, os valores que você aprendeu deles. Porém, contudo, você precisa construir também os seus valores, aquilo que você crê. Salmo 94:18, o que é que fala? Quando a ansiedade já me dominava o íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, ele lançou sobre Deus tudo aquilo que estava atormentando a alma dele. É isso que você tem que fazer. Lançar no mar do esquecimento e colocar uma placa lá, proibido pescar. É assim que funciona. Mais uma passagem bíblica para você meditar sobre a sua ansiedade. Mateus 6:25. Por mais que se preocupe, quem poderá acrescentar uma hora que seja a sua vida? A preocupação destrói a emoção. A preocupação destrói o relacionamento. A preocupação destrói a tua qualidade de vida. A preocupação destrói tudo aquilo que você ainda nem sabe construir. Troca a preocupação por cuidado. Professor Jair, do método Mente Meteoro, qual o nível de preocupação que o senhor tem hoje? De 0 a 10. É -0. Eu não tenho preocupação hoje com nada. Eu tenho cuidado. Por que adianta eu me preocupar? Você pode até desequilibrar, tá tudo certo. Eu já gravei aqui um vídeo que os vizinhos mal educados insistem em gritar. Eles não sabem educar os filhos e ainda não respeita os vizinhos. Cada um por si, Deus por todos. Em muitas residências é assim que funciona. Cada um por si, Deus por todos. Pai grita com a mãe, mãe grita com o pai, os pais gritam com os filhos atormentam os vizinhos. Existem muitos pais que não entendem isso e estão construindo filhos delinquentes e rebeldes. Isso é o que acontece.
Infelizmente, já em Provérbios 12:25 fala o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então começa a construir palavras de bom ânimo, começa a produzir autossugestão positiva. Eu vou chegar aonde eu quero chegar, eu preciso construir, vai dar tudo certo, eu vou ficar curado dessa doença. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. O que significa sentidos? Ver, ouvir, cheirar, sentir, provar. Isso daqui é o que vai gerar, formar, construir a sua realidade. Talvez você esteja preso em uma relação tóxica, em um trabalho chato que não te valoriza, em uma dependência, em um vício, não tem tempo para aprender a gerenciar suas emoções, preso em uma dependência que está matando a tua alma, mesmo em vida, porque você apenas está usando os seus 5 sentidos. Se você chegou até aqui, então faz o seguinte: ajuda o projeto Mente Meteoro, já se inscreve aqui nesse canal, já toca aí no sininho das notificações para que amanhã você seja avisado pelo YouTube. Comenta e compartilha com quem você se importa. Quando você começar a viver no reino da mente subconsciente, a tua vida vai começar a mudar. A mente consciente, ela precisa ser educada. A tua mente consciente é como se fosse um jardineiro. O jardineiro, ele vai plantar no jardim que é a tua mente subconsciente. Os pensamentos são as sementes. Presta bem atenção. Diante dos 5 sentidos que eu falei aqui para você, tudo que você pensar com a tua consciência, automaticamente já está plantado na mente subconsciente. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte: qual padrão mental você está vivendo hoje na tua vida? É um padrão assertivo ou equivocado? É um padrão que deixa você na mediocridade, no vitimismo, nos valores equivocados, ou na metanoia, Romanos 12:2, uma nova forma de pensar, ou na disruptura, rompendo radicalmente com aquilo que não agrega valor à tua vida, ou na catarse, desinfecção psíquica, na homeostase, no equilíbrio da tua alma, ou ainda na filosofia estoica, é onde você entende que fora da sua cabeça você não tem controle. Você não tem poder de mudar nada, nem a mente de ninguém. É tempo de preparo, é tempo de você escolher, decidir. Você vai continuar vivendo preso aos sentidos? Ver, ouvir, cheirar, sentir, provar? Ou você vai começar a educar a sua consciência, para que assim a mágica possa acontecer aqui, na mente subconsciente. Uma vez que a consciência é percepção, e percepção é prestar atenção e perceber. Você precisa se conectar a níveis maiores de frequência e informação. Nem todo mundo consegue realmente evoluir e ser livre. Para alcançar esse estágio de evolução é preciso ter conhecimento, ferramenta e muita dedicação. Muitos desistem dessa jornada evolutiva por 2 motivos, presta bem atenção. Desânimo, porque o resultado demora muito a se manifestar. A ausência de propósito, porque o indivíduo não tem um norte e tudo perde sentido. E o que é gestão das emoções? Professor Jair Cavalcante, do método Mente Meteoro. Eu trabalho com 5 travas emocionais: ansiedade, os pensamentos acelerados, medos, insegurança e dependência emocional. Nesse treinamento eu vou te ensinar a gerenciar as 3 primeiras travas: ansiedade, pensamentos acelerados e medos. Isso aqui não tem controle, você só pode gerenciar. A partir de quê? Dos pensamentos. Construção de novos pensamentos a partir de novos conteúdos. Essa aula aqui, 5 minutos de gestão das emoções, é um novo conteúdo que vai fazer você pensar, vai fazer você assumir o comando, o controle da tua vida. E quando você aprende a gerenciar as 3 primeiras travas, as 2 últimas você elimina em definitivo e de uma vez por todas. Se é importante ou essencial para você aprender a gerenciar suas emoções, então cai para dentro do treinamento agora. Eu sou o professor Jair Cavalcante, do método Mente Meteoro. Até a próxima aula.
Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Adulto infantilizado. Você já ouviu falar? Existem algumas características que você vai perceber se você ainda é um adulto infantilizado ou não. Eu sou o professor Jair Cavalcante, do método Mente Meteoro. Adultos infantilizados. A criança, ela é altruísta. Ela tem um poder de transformar. Ela pega uma caneta e transforma em um foguete. Ela pega uma sandália e transforma em um navio. E você, sendo adulto, você não pode fazer isso. Você não pode pegar a sua vida e transformar em um lixo mental. Você não pode fazer isso. Existem algumas características que eu vou te mostrar aqui agora. Presta bem atenção. São apenas 5 minutos. Se você chegou aqui, continua até o final. Aproveita, já se inscreve aqui no canal. Aproveita, já deixa seu like. Já compartilha com quem te importa, com quem você ama. E comenta também. Existem pessoas que têm uma mente rasa, ou seja, por que acontece isso? Porque essas pessoas, elas só consomem conteúdos rasos. Isso vai construir um adulto infantilizado. Outra característica, pessoas que só se conectam com amigos inúteis. Aqueles amigos que só puxam você para baixo. Aqueles amigos que você sabe que não tem propósito de vida. E eu sempre falo para os meus alunos, o que é ter um propósito de vida? É você construir o seu autoconhecimento. Outra característica gritante é a questão da dependência, é a questão do vício. O que é a dependência no álcool, no sexo, nas drogas? Por que as pessoas elas se abraçam com essas coisas que só vai trazer infelicidade e morte da tua alma? Porque você talvez passou por um casamento frustrado, a tua vida profissional é rasa. Outra característica é ser um procrastinador. Empurrar com a barriga aquilo que tem que ser feito hoje. Começa a academia, não tem forças para continuar. A procrastinação é isso, é você adiar, protelar. Isso é uma característica de um adulto infantilizado. E a outra para você são valores equivocados. Talvez essas 3 aqui. Mente rasa, você tem amigos inúteis, a procrastinação. Isso daqui vai gerar o quê? Valores equivocados. Isso daqui é uma maquiagem para cobrir os problemas e frustrações que você teve do seu casamento, da vida profissional e da vida como um todo que você está vivendo hoje. E você precisa fazer o quê? O último tópico. Parar de se auto-sabotar. Você está plantando a desgraça emocional. Você está plantando a destruição. É para chocar mesmo, porque existem situações. Jesus falou para os seus discípulos quando ele chegava com dureza e falava para aquelas pessoas que escutavam, mas não conseguiam ouvir. E ele chegou para os seus discípulos e disse: vocês querem ir embora também? Então eu pergunto para você: você ainda quer continuar sendo um adulto infantilizado? Você não percebe que isso está cavando a tua cova? Você não percebe que isso está destruindo cada vez mais a tua qualidade de vida? Não dá para perceber, né? Você não percebe. Porque quem está com a cara no muro não dá para ler o letreiro. Você precisa se afastar. Se afastar é pedir ajuda de alguém. Então eu estou aqui para te ajudar. Se você quer aprender a fazer a gestão das suas emoções, faz o seguinte: acessa o link que está aqui na descrição do YouTube ou acessa o link aí da minha bio. Você vai cair dentro do meu WhatsApp. Todos os dias às 20 horas eu dou uma aula por videochamada no WhatsApp, gratuita. Acessa esse link agora. Gestão das emoções, o que significa isso? É você entender sobre a sua ansiedade. É bom ter ansiedade, do bem, faz parte do processo. Mas quando você não estuda sobre isso, a tua ansiedade vai gerar conflitos emocionais, vai te adoecer. Ansiedade, pensamentos acelerados e os medos. Isso daqui vai gerar
insegurança e dependência emocional. Porém, contudo, quando você aprende a gerenciar as 3 primeiras travas, você elimina as 2 últimas. Talvez você seja um líder, mas não tem competência de liderar a si mesmo. Mas eu vou te ajudar. Existem técnicas para isso. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Você sabe por que as pessoas demoram tanto para entender a extrema necessidade de aprender? Ou seja, antes de aprender, você tem que entender. Aprender é a parte 2, entender é a parte 1. Se você não entende, você não aprende. Por isso a necessidade de você perceber que a hora é agora. É hora de você sair do incompetente e inconsciente. É aquela pessoa de difícil relacionamento. É aquela pessoa que tem dificuldade de socialização. É aquela pessoa que tem pavio curto. Ou seja, é uma pessoa bruta. É uma pessoa talvez insensível. A partir daí são construídos os conflitos emocionais. Muito bem-vindo a mais 5 minutos de gestão das emoções. Esse é o seu antídoto, é a sua pedrada diária de conhecimento. Eu sou o professor Jair Cavalcante, do Método Mente Meteoro. Se você chegou até aqui, então faz o seguinte, ajuda o projeto Método Mente Meteoro se inscrevendo aqui no canal, toca aí no sininho das notificações para que amanhã o YouTube venha te avisar. Comenta e compartilha com quem você se importa. Incompetente, inconsciente é a primeira fase do ciclo da aprendizagem. É aquela pessoa que não sabe que não sabe. Sempre tem dificuldade para começar a estudar. Ou seja, é muito fácil ela encontrar uma desculpa, se auto-sabotar. Porque ela está presa lá em Apocalipse 3,16. É uma pessoa morna, é uma pessoa que tem a mente mediocrizada. Uma pessoa que não tem postura, não se posiciona. Na verdade, é uma pessoa que ela vive numa forma, num padrão. Essa pessoa faz todo dia a mesma coisa e ainda olha para cima e diz: Senhor, por que não acontece nada diferente na minha vida? Claro, nunca vai acontecer. Porque se você quer um milagre, se você quer uma bênção, pelo menos começa a orar, começa a pedir. Oração é uma conjunção de orar mais ação. O incompetente e inconsciente não consegue entender. Por isso, ele não vai aprender nunca. Nunca é muito tempo, professor Jair Cavalcante do Método Mente Meteoro. Para algumas pessoas, elas não vão conseguir aprender. Porque quando passa um carro, todo mundo percebe a cor. É azul, é vermelho, é preto. Mas se a gente aprofundar mais a análise desse carro, qual é o modelo do carro? Muita gente não vai saber. É a parte 2 da tríplice da psicologia. A parte 1 é o ver. A parte 2 é o entender. A parte 3 é o compreender. Então a maioria não compreende e assim não vai concluir. Se você percebe que alguma parte dessa aula está encaixando com a tua vida, com a forma de você pensar, a forma de você agir, com a tua ausência de consciência em detrimento à construção do teu autoconhecimento. Se tudo que eu estou falando encaixa em você como uma luva, então é melhor você rever os seus conceitos. Porque o tempo passa muito rápido, eu falo isso sempre nas minhas aulas. Incompetente e inconsciente, você não vai chegar muito longe, talvez você não vai chegar em lugar algum. Já é hora de você começar a passar para a fase 2. É o incompetente consciente. É aquele que sabe que não sabe. Mas a fase 2 do ciclo da aprendizagem eu vou falar no próximo vídeo. Se você deseja sair do incompetente inconsciente, então começa a aprender a fazer a gestão das suas emoções. E o que é isso, professor? Eu trabalho com 5 travas emocionais: ansiedade, os pensamentos acelerados, medos, insegurança e dependência emocional. É uma sequência de consequências. A raiz dessas 5 travas são os pensamentos. Quem não pensa está morto. Quando você aprende a gerenciar as 3 primeiras travas, as 2 últimas caem por terra. Por quê?
Porque você mudou o padrão. Construa novos padrões assertivos e os padrões equivocados vão cair por terra. Mas você só vai fazer isso se você aprender a fazer. Se você gostou dessa aula, cai para dentro do treinamento. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Descuido, desatenção, descaso, distração. Isso vai dar em desleixo. Eu tenho plena convicção que você não está feliz. Existe uma filosofia que você pode praticar todos os dias, ou melhor, você deve praticar. E quando você faz isso, igual a uma pessoa que vai malhar, todos os dias tem que acordar de 4h30 da manhã, para de 5 estar na academia, faça chuva ou faça sol, essa pessoa sempre vai estar lá. Por quê? Será que é viciado em malhar? Não, é um propósito de vida. Então, se você é descuidado, se você tem um descaso em relação à sua vida, a filosofia estoica pode mudar 100% o teu comportamento e principalmente os teus pensamentos. Há 10 anos eu venho estudando sobre estoicismo. Isso quer dizer o quê? Fora da sua cabeça você não tem controle, ou seja, você não tem o poder de mudar a mente nem a vida de ninguém. Estoicismo é um antídoto para a negligência. Se você ainda está preso a relacionamento que não deu certo, você tem que desconectar. Porque talvez foi um livramento que Deus te deu. Você estava sofrendo e sendo humilhado naquela relação. Se o seu trabalho hoje, chato, que não te valoriza, que não tem nível financeiro em detrimento à tua energia que você entrega, ou seja, você faz pouco dinheiro, é preciso que você entregue o mínimo de energia e receba o máximo de dinheiro. Agora, para isso é preciso estudar. Você tem que começar pela gestão das suas emoções. Negligência, isso vai virar um vício na tua vida. Porque você sempre vai correr atrás de quê? De soluções imediatas, prazeres carnais. Isso, a palavra é essa mesmo. Entenda uma coisa, a negligência impacta profundamente o que vivemos. Você precisa se posicionar diante das experiências e aprender com elas. Agora, é errando que se aprende? Não. Se você continuar errando, você vai se lascar. É preciso corrigir os erros, mas a posição diante da negligência é a fábrica de vícios. Quando você começa a repetir os erros, isso vai te fortalecer para que você a cada dia seja mais viciado. Ou seja, você vai ser mais um viciado perante a negligência. Uma vida sem causa, sem propósito, sem um porquê, sem um pra quê, sem um porquê, sem um pra quem. Você sempre vai ser um dependente da família, dependente das pessoas. Ou seja, eu não estou dizendo que você cresça porque a sua essência tem necessidade de aparecer. Não é isso. É porque o tempo passa muito rápido. Se você continuar abraçado com a negligência, sabe aonde é que você vai chegar? Em lugar algum. Você sempre vai ser isso que você é. Você sempre vai ser essa pessoa. Eu estou falando para você que está preso e abraçado com a negligência. Estoicismo é um antídoto para a negligência. Filosofia virtuosa, estoica, fora da sua cabeça você não tem poder, não tem controle. Se alguém não faz aquilo que você pede, para que se estressar? Você não vai mudar o resultado. Se alguém falha com você, seja mais cauto, seja mais inteligente. Ou seja, não vai entregando toda a tua energia a uma pessoa que você não conhece ou pessoas recorrentes do erro. Se afaste dessas pessoas. Eu não estou falando para você odiar, jamais. Mas você precisa primeiro amar-se a si mesmo para depois amar o outro. Quando você não se ama, você está sendo negligente com você. Se você quer saber mais como funciona a gestão das suas emoções, eu posso te ajudar. Eu trabalho com 5 travas emocionais: ansiedade, os pensamentos acelerados, medos, insegurança e dependência emocional. Eu vou te ajudar
a gerenciar as 3 primeiras. Quando você aprende a fazer isso, as 2 últimas caem por terra, sai da sua vida de uma vez por todas e em definitivo. Você quer fazer isso? Isso é importante ou essencial para o teu bem-estar emocional? Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Presta bem atenção, o incêndio não começa grande. É preciso de uma faísca, uma fagulha, um disparo. A pergunta que eu te faço agora: qual é a fagulha que está queimando as tuas emoções? Ou seja, que está queimando alguma área da tua vida, a área da tua relação afetiva, a área do teu trabalho chato que não te valoriza. Tudo começa com a fagulha. A questão é, quando você começa a construir algo diferenciado na tua vida, você começa a apagar o incêndio. Todo incêndio, ele não começa pegando fogo, destruindo tudo, não. Qual é a diferença entre raiz e âncora? A raiz alimenta, a âncora imobiliza. A pergunta é: qual é a área da tua vida que está imobilizada hoje? Tudo começa pela mente, né? O sucesso, ele não começa no bolso, jamais. O sucesso começa no interior do ser. O teu interior hoje, estou falando da tua mentalidade, teus pensamentos, as tuas emoções estão imobilizadas. Se isso que eu estou falando está acontecendo na tua vida, é porque você precisa descer mais profundidade com as tuas raízes emocionais. Se você não fizer isso, tenha plena convicção do que eu estou falando aqui agora. Fazem mais de 10 anos que eu estudo a neurociência. Mais de 10 mil pessoas já mudaram as suas vidas com a gestão das emoções. Quando a mente muda, tudo muda. É necessário que você comece a apagar os incêndios da tua vida a partir de hoje. Evitar faíscas, fagulhas, disparos. Agora, a primeira forma de você começar a fazer isso é construindo o seu autoconhecimento. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, não tem outro jeito. O que é o autoconhecimento? É conhecer-se a si mesmo. É saber os seus pontos fortes e pontos fracos. Um ponto forte que você tem, eu tenho certeza que você tem esse ponto forte: determinação, coragem, força. Você tem esses pontos, mas talvez você não consegue enxergá-los, colocá-los em prática, porque você não tem nenhuma possibilidade de apagar o fogo que está queimando as suas emoções. O fogo da imperícia, da imprudência está queimando as possibilidades. A gestão das emoções, 5 minutos, todos os dias eu estou aqui com você. Isso daqui é uma possibilidade para que você possa enraizar ainda mais as possibilidades. Você precisa alimentar a sua mente, os pensamentos, os sentimentos e as suas emoções. Nenhum desses pontos aqui você consegue controlar. Não, você apenas consegue gerenciar. Porque mente, pensamentos, sentimentos e as suas emoções, isso aqui não tem controle, tem gerenciamento. Desses 4 pontos aqui, a base são os pensamentos. Você tem que pensar para estar vivo. Ou você pensa, ou alguém vai pensar por você. Pensar significa governar a tua vida. Relação tóxica, narcisista. O narcisista, ele tem ausência de sentimentos. Ele não tem sentimentos. Ele vai mastigar você e depois vai te cuspir fora. Mas como evitar isso? Construção de autoconhecimento. Entrar em metanoia. Romanos 12:2, uma nova forma de pensar. Se você quer aprender mais e mais e mais sobre as suas emoções, faz o seguinte: todos os dias eu entrego para você no Messenger. Acesse aqui o link da inscrição no YouTube. Se você está no Instagram, acesse o link aí na bio. Então você vai cair aonde? No meu WhatsApp. Eu vou te entregar o link do Messenger. Quem tem Facebook tem Messenger. Você vai acessar e vai cair dentro de uma sala de aula. Todo dia às 20 horas eu entrego uma aula experimental gratuita falando sobre gestão das emoções. O que é isso, professor? Eu ensino você a gerenciar ansiedade, pensamentos acelerados e medos. Quando você aprende a gerenciar isso daqui, insegurança que talvez você tenha, você é uma pessoa insegura e dependente emocionalmente, isso daqui vai cair por terra.
de uma vez por todas e em definitivo? Seria importante, interessante ou essencial você aprender a fazer isso com o professor? Radioativação cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Pistantrofobia. Eu sei que você não sabe o que significa isso. É um medo irracional de se relacionar. Ou seja, é medo de ter medo. É um medo exagerado, é uma hipervigilância, é algo que jamais vai acontecer. Isso só está implantado na tua cabeça. Ou seja, é você construir um pensamento, uma ideia. Ideia não é fato, isso nunca vai acontecer. É sofrer por antecipação. Pistantrofobia é um medo irracional, é o medo de ter medo. As experiências traumáticas marcam tanto que o medo supera a vontade de depositar a confiança nas pessoas. Se hoje está acontecendo isso com você, existe uma forma para você superar tudo isso. A pistantrofobia é um medo irracional. Ou seja, é um medo tão profundo que você tem medo de ter medo. Talvez você esteja vivendo isso e não sabe que está vivendo isso. Mas você precisa começar a olhar para aquilo que mais importa aqui nessa terra, que é você. Ah, professor Jair, mas não é fácil. E o que é fácil? Não, tem que ser difícil mesmo. Mas a questão é, o mundo ele não está vazio, a sua cabeça é como um mundo. Tem que ter o bem ou o mal, o certo ou o errado, o assertivo ou o equivocado. Nada pode ficar vazio. Então, troca aquilo que você está pensando hoje por algo que vai ser como um fósforo, que vai trazer a luz, que vai dissipar, rasgar as trevas da dor, do medo, do sofrimento, da ansiedade, da insegurança. Mas você não pode ficar com muito tempo com esse fósforo na mão, porque o tempo vai consumindo a chama que está rasgando as trevas e com o tempo você vai queimar o seu dedo, o fósforo vai acabar. O fósforo é a vontade de sair do problema. Você precisa dar o próximo passo, é passar para a vela. Com a vela você vai ter mais tempo de luz na tua vida. Mas se você ficar procrastinando, se auto-sabotando, talvez abraçado com a síndrome do impostor, é aquilo que na tua mente é um fake, você não funciona. A tua mente pensa isso, é impostura. Então você vai passar da vela, porque ela também vai acabar, para a energia elétrica. E a energia elétrica é você colar em alguém que já está um passo à tua frente e que você possa confiar. E assim você vai treinar, você vai buscar um método para a tua vida, para que você possa desbloquear, destravar, eliminar conflitos a partir de técnicas da reprogramação mental. Se você quer aprender como funciona a gestão das suas emoções, eu posso te ajudar. Todos os dias às 20 horas pelo WhatsApp eu entrego uma aula gratuita e experimental. Acesse aqui agora o link. Eu trabalho com 5 travas emocionais: ansiedade, os pensamentos acelerados, medos, insegurança e a dependência emocional. Quando você aprende a gerenciar as 3 primeiras, as 2 últimas vai cair por terra de uma vez por todas e em definitivo. Quer aprender como funciona isso? Você quer se livrar em definitivo da pistantrofobia, medo de ter medo, hipervigilância, uma fobia que está moendo a tua vida emocional? Então, cai para dentro desse treinamento. Radioativação cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais.